De volta com o Jornal Integração e eu recebo aqui agora o vice-prefeito de Pará de Minas, Luiz Lima, que vem aqui aos nossos estúdios hoje explicar um pouco sobre o orçamento participativo e como isso vai voltar para Pará de Minas e, claro, como que a população vai poder colocar a sua opinião em destaque para o gasto, né, o gerenciamento ali do dinheiro público. Bom, Luiz, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. Primeiro, a gente tem que explicar para a população, principalmente para as novas gerações, o que foi o orçamento participativo e por que ele está sendo tão aguardado aí pela população depois que o Inácio assumiu a prefeitura da cidade. Muito obrigado, Henrique, pelo espaço e principalmente pela discussão de um tema tão importante. O orçamento participativo, do meu ponto de vista, é a ferramenta mais democrática que nós temos hoje para a definição dos investimentos dos nossos recursos, do recurso público, através da prefeitura. O orçamento participativo em Pará de Minas, ele já existiu na primeira gestão do Inácio Franco e funcionou muito bem. Muitas pessoas, assim como eu, não viveram esse momento. E agora a gente tem a oportunidade de novamente trazer essa ferramenta democrática de participação popular para a cidade de Pará de Minas. Em Minas Gerais, com mais de 800 municípios, nós não temos nem 10 municípios que adotam esse tipo de postura. Por quê? É uma forma que a gente descentraliza o poder, que é do prefeito de definir as prioridades, levando isso para que a população possa participar ativamente das discussões, elencando quais são as prioridades. O Inácio falou muito durante a campanha que quem sabe o problema da cidade são as pessoas. As pessoas que vivem o problema no transporte público, as pessoas que vivem o problema da falta de uma UBS, da falta de uma creche, e as pessoas precisam participar da gestão que é democrática. Então, quando um prefeito se propõe a instituir, a implantar um orçamento participativo no município, é porque ele quer compartilhar o poder que é dele com toda a população. Então aqui em Pará de Minas a gente começa a dar os primeiros passos para estruturar esse projeto, para que ainda esse ano a gente consiga colocar em prática o orçamento participativo da cidade. O Eduardo Lucas, que foi a pessoa responsável por implantar na gestão anterior, ele até brinca que tem duas formas da gente definir os investimentos através do orçamento. Ou o prefeito fechado no gabinete, com alguns secretários e empresários, ou o prefeito compartilhando com a população através do orçamento participativo, para que a gente possa definir quais são os investimentos, observando as prioridades e o interesse da população. Então, a partir do segundo semestre de 2025, nós já vamos começar as plenárias, que são as reuniões que são organizadas nas comunidades, tanto na parte urbana quanto também na rural, para que junto da população, ouvindo pessoalmente as pessoas, a prefeitura possa definir quais são as prioridades dos investimentos do orçamento do município. Eu vejo que isso é muito importante porque a prefeitura se aproxima das pessoas que vivenciam esse problema e juntos nós podemos construir as soluções também sabendo aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível. Agora, parece também que a tecnologia ela vai ser inserida nisso, né? A gente sabe que hoje, no mundo tão conectado e, claro, numa correria que a gente vive, né? A gente às vezes não dá tempo de ir numa reunião de associação comercial e as pessoas então vão ter algum canal aí para poder também demonstrarem as suas sugestões e as suas opiniões, não é isso? Exatamente. Nós vivemos uma era tecnológica, então nós temos diversos equipamentos e possibilidades digitais para que as pessoas possam participar disso. Desde o primeiro momento de levantamento de demandas, quanto também na fase final, que é a votação das prioridades. Então, nessa estruturação, nós também vamos observar o que pode ser introduzido do ponto de vista de tecnologia, que não existiu lá em 2002, mas que hoje é plenamente possível fazer, inclusive sem recurso. Hoje nós temos, por exemplo, formulário do Google e vários outros meios e ferramentas que a gente pode introduzir no orçamento participativo, tornando cada vez mais democrático e acessível esse projeto para a população. Agora, o que a gente tem que deixar claro para a população, né, Luísa, porque quando a gente fala em orçamento participativo, muitas pessoas podem achar assim, então a prefeitura vai usar o dinheiro para aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, só de eu estar dando ali alguma sugestão. Vale ressaltar que esse orçamento ele vai ser utilizado de forma consciente, até porque a prefeitura não está podendo gastar tanto devido às dívidas que foram aí deixadas pela última gestão, né? Exatamente. Eu faço um comparativo da gestão pública com a gestão pessoal do nosso orçamento familiar. Nós temos dívidas que são essenciais e que são vinculadas, como alimentação, vestuário, educação.
E aquele recurso que é o excedente, nós temos possibilidade de investir numa melhora da casa, na troca de um veículo. Então, na gestão pública é a mesma forma. Nós temos recursos que são obrigatórios e vinculados na saúde, na educação, na segurança, e aquilo que é o remanescente, nós temos a possibilidade de fazer investimentos na cidade. Então, na gestão pública também funciona assim. A partir de um diagnóstico econômico e financeiro, o nosso prefeito Inácio Franco vai verificar aquilo que é possível deixar disponível para o orçamento participativo, para que dentro daquele orçamento a gente trabalhe as prioridades da cidade. Agora, antes do orçamento ser colocado em prática, quais estão sendo as prioridades do orçamento público? Porque a gente sabe que, em uma entrevista recente que o Inácio deu aqui para a TV, ele falou que colocou algumas dívidas já em ordem, né, em dia, porém, há muito que se fazer ainda. Então, faz um panorama, né, hoje é dia 23 de janeiro, faz um panorama aí desses primeiros 20 dias de gestão aqui em Pará de Minas, porque está muito recente, né, o organograma da prefeitura está sendo refeito, mas assim, o buraco é muito mais embaixo. Então, como que está essa situação? Henrique, nós já tínhamos ideia do que iríamos encontrar. Porém, a entrega do relatório de fechamento de caixa da prefeitura, que tem cerca de 400 contas bancárias, foi entregue no dia 2 de janeiro, que foi o dia que o nosso prefeito assumiu a prefeitura. E nós começamos a identificar que a quantidade de dívidas era muito superior ao que nós imaginávamos. Cerca de 30 milhões de reais, sendo apenas no ICISMEP, que presta serviço para a Prefeitura na área da saúde, cerca de 11 milhões de reais. Inclusive, a Prefeitura, na última Assembleia do ICISMEP para definição da diretoria, nem participou porque estava inadimplente. Vários serviços que são ofertados foram suspensos, como, por exemplo, exame de alta complexidade e outros que, nesse primeiro momento, tiveram que ser suspensos e as pessoas acreditando que era corte que o Inácio estava fazendo. Mas, na verdade, não. Em razão dessa dívida, o ICISMEP, através das empresas contratadas, suspenderam esse tipo de serviço. O Inácio já convidou o secretário executivo para estar em Pará de Minas, demonstrando que quer honrar essa dívida e a responsabilidade e compromisso do município, mas que a gente precisa de um pouco de flexibilidade para colocar a casa em ordem. E o Inácio também já determinou o pagamento das dívidas menores, que são de pequenos fornecedores, empresários da cidade que precisam desse recurso para manter as suas atividades. Então o Inácio já está fazendo um plano de contingenciamento com toda a experiência que ele tem como gestor para a gente colocar a casa em ordem e fazer a Prefeitura Municipal de Pará de Minas e a cidade voltar para os trilhos. Bom, você disse aí que o orçamento participativo já vai estar vigente ou então já implantado a partir do segundo semestre de 2025. Antes disso, a população já pode começar a enviar sugestões? Tem algum canal que as pessoas já podem começar a entrar em contato? Porque a gente sabe que a procura vai ser muito grande, tanto de vereadores como da própria população, né, líderes comunitários também. Então, como que vocês já estão percebendo essa acolhida da população em relação a esse tipo de orçamento? Em vários pontos nós já sabemos basicamente as demandas que chegam mais até a prefeitura através de ouvidoria, através dos vereadores e da Câmara Municipal. Então, neste primeiro momento, o canal será realmente aqueles já tradicionais. E a partir do orçamento participativo, nós vamos canalizar, inclusive com a participação da Câmara Municipal e dos vereadores, que é extremamente importante, porque muitos deles já acompanham essas comunidades e sabem muito bem das mazelas e das necessidades. E nós sabemos que um grande desafio será estimular a população a participar do orçamento participativo. Então, nesse ponto, nós contamos também com a parceria, mais uma vez, da Câmara Municipal e dos vereadores, porque essa é uma gestão compartilhada. Nós precisamos e queremos muito a presença dos vereadores da Câmara e também da população para que a gente possa fazer um projeto que seja efetivo e que visualize realmente as prioridades do município. Tá certo, então, Luiz, nosso tempo acabou desse bloco. Em relação a esse assunto, o que a população, então, pode esperar do orçamento participativo para os próximos anos? Principalmente que nós vamos observar e investir naquilo que é mais importante para a nossa cidade, para que as pessoas sejam ouvidas, acolhidas e tenham o resultado que a gente tanto quer na nossa cidade. Ok, então, Luiz, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado.